Pagamento atrasado e a patrocinadora Master do Flamengo corre risco de perder espaço para concorrentes. Novidades no Super Mundial de Clubes, porque os jogadores vão ter entrada no estilo NBA. Caso inadmissível entre torcedores do Flamengo, que fizeram um ataque contra o Gerson no perfil da filha do jogador em uma rede social. E nesse vídeo, vamos falar sobre esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Bom, em meio a uma possível saída do Gerson, os torcedores xingaram ele durante o embarque do Flamengo para os Estados Unidos. Mas, cara, tem algumas coisas que você não pode, em momento algum, querer normalizar. Como, por exemplo, culpar uma criança por alguma coisa que os pais fazem, por exemplo. Isso aí é doentio, sabe? Chega a ser doentio, realmente. E esses idiotas, esses imbecis que se dizem torcedores do Flamengo, eles foram lá na rede social de uma criança de 9 anos de idade xingar o Gerson, né? Porque não conseguem acesso na rede social do jogador, então vão atacar a família do jogador, que não tem nada a ver com o futebol do jogador, se ele tá jogando bem, se ele tá jogando mal. E esses caras, esses doentes que se dizem flamenguistas, que isso aqui não é torcida do Flamengo, isso aqui são bandidos, tá? Esses caras têm que ser identificados, ele tem que responder por isso aqui que eles fizeram, tá? Isso aqui, pelo amor de Deus, beira assim, sabe, a loucura. Isso aqui foge completamente do que é você ser um fanático por futebol, de você querer o bem do seu time, tá? Nunca, nunca, em hipótese alguma, você tem que querer atacar uma criança. A filha do Gerson tem 9 anos de idade. É revoltante você ler esse tipo de situação. Então, se a torcida do Flamengo ela quer ter respeito em meio a qualquer ambiente que estiver, pelo amor de Deus, esses caras têm que ficar longe do estádio, eles têm que ficar longe dos jogadores. Esse pessoal que foram lá atacar o Gerson no perfil da filha dele. Pelo amor de Deus, esse pessoal são doentes, cara. É revoltante mesmo, tá? Eu fiquei revoltado quando eu li isso. A mãe da criança, inclusive, desativou a rede social dela, desativou os comentários no perfil dela, né, a esposa do Gerson, porque a torcida tá passando os limites mesmo. Lembrando que o Flamengo, o José Boto já falou que não tem nada certo, o Flamengo não foi comunicado de nada. Tudo isso, até o momento, é uma especulação. A informação é que o Zenit e os representantes do Gerson têm um acordo firmado para ele, então, pagar a multa após o Mundial de Clubes. Mas, cara, isso daqui é ridículo, realmente é ridículo. Tomara que essas pessoas elas sejam processadas, tudo que seja realmente legal seja feito para que esses canalhas paguem por isso que eles fizeram. Bom, mudando de assunto, falando agora do Flamengo, em relação à patrocinadora Master, saiu uma notícia hoje no UOL que a Pixbet, que é a patrocinadora Master do Flamengo, ela tá com um problema, cara. Não é que ela não está pagando o Flamengo. O pagamento está acontecendo. Porém, está acontecendo com atraso. É isso mesmo, a Pixbet está pagando com atraso os valores acordados de patrocinadora Master do Flamengo. E aí a gente sabe que a nova gestão do clube, ela busca ser o mais profissional possível. Então, o BAP já está ali cobrando a Pixbet a respeito disso, porque os valores eles têm que ser honrados dentro do período de acordo no contrato, tá? Os 110 milhões de reais que tem que ser pagos, né, durante o contrato, eles são pagos de forma trimestral, né, pouco inferiores aí a 30 milhões de reais cada. Os problemas, inclusive, de atrasos de pagamentos da Pixbet já ocorrem desde o final de 2024. Então, esse problema financeiro da patrocinadora Master do Flamengo já dura aí algum tempinho, tá? Ciente do desafio da Pixbet, outras casas de apostas, então, estão aí sondando, né, e assediando o Flamengo para querer ter a sua marca estampada na camisa do Mengão, que a gente sabe que tem muito, muito, muito poder de venda e muita influência, tá? Então, a intenção do Flamengo é saber se a situação vai se desenrolar para uma saída, então, da Pixbet, se ela não conseguir manter o pagamento em dia. O contrato da patrocinadora Master com o Flamengo vai até 2027. Por exemplo, empresas que estão interessadas em patrocinar o Flamengo, Betano e a Sporting Bet, que são duas casas de apostas muito fortes no Brasil. Bom, falando de Mundial de Clubes, né? Começa amanhã, né, o Mundial de Clubes estreia amanhã com o time do Messi. E o Flamengo entra em campo, tá pertinho do Mengão estrear no Mundial de Clubes na segunda-feira contra o Esperance, tá? Então, saiu informação hoje aí de que a entrada dos jogadores nessa primeira rodada, ela vai ter uma entrada diferente, tá, do que a gente está habituado no futebol, tá? Os jogadores, então, titulares dos seus times
vão ter entradas no estilo NBA. Para quem acompanha a NBA, que eu não acompanho porque não me interessa, eu não acho nem um pouco atrativo o basquete, e beleza, tá? Você pode gostar, que bom para você, eu não gosto, que bom para mim, eu acho um esporte chato. Enfim, lá na NBA, os jogadores que começam ali as partidas, né, tem uma entrada divulgada ali no telão, é uma coisa muito legal. Eu tive que ver um vídeo aqui no YouTube realmente para saber como é que funciona. Eu achei legal, interessante, uma coisa ali bem midiática, né? Eu achei bem interessante mesmo. Então, vai funcionar da seguinte maneira: um locutor vai anunciar cada jogador. Então, os atletas vão entrar um por um. Por fim, o capitão de cada time fechará a formação. Só os titulares participarão dessa entrada diferente. Esse ritual é visto na Liga Americana de Basquete, NBA, e em outros esportes populares entre os americanos. A princípio, esse estilo será adotado em todos os jogos da primeira rodada. A abertura da competição acontecerá no jogo entre Al-Ahly e Inter Miami, amanhã, às 9 horas da noite. Então, uma novidade aí para essa competição na FIFA. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar do Bruno Henrique, né, que os advogados entraram aí com um recurso para tentar derrubar uma fiança que foi cobrada do Bruno Henrique de 2 milhões de reais. O que acontece? A defesa do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, ingressou com um pedido de indeferimento de fiança no valor de 2 milhões de reais, pedida pelo Ministério Público do Distrito Federal, após uma denúncia feita contra o Bruno Henrique e outras 8 pessoas. Nessa denúncia, além de pedir a fiança no valor de 2 milhões, a fim de evitar que o Bruno Henrique não cumpra com o rito de um eventual processo judicial, eles também pediram pagamento de 2 milhões de reais a suposta manipulação, tá, apontada aí pelas investigações como título de indenização. Ou seja, o Bruno Henrique teria que pagar, então, 4 milhões de reais por causa de tudo isso que está acontecendo aí, que estão investigando ele. Realmente a situação do Bruno Henrique passa dia, entra dia, ela parece que só piora. As coisas vão estreitando para ele. Nesse momento, então, os advogados do Bruno Henrique estão tentando aí derrubar essa pedida, tá, do Ministério de 2 milhões de reais. Inclusive, tem muita gente, né, a gente vê ali os comentários esportivos, algumas pessoas dizendo que o Flamengo não deveria ter levado o Bruno Henrique por conta de todo esse processo que ele está passando extracampo, né, que talvez ele não tenha cabeça para estar atuando pelo Flamengo. A gente que acompanha o Flamengo todos os jogos, a gente tem visto que o Bruno Henrique realmente não está bem em campo, e isso com certeza tem muito peso por causa das coisas que estão acontecendo com ele fora de campo, e o Flamengo estava escalando ele para as outras competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, então por que não levar para o Mundial, tá? Realmente, está afetando ele? Tá, mas a gente não pode abrir mão de jogador da qualidade do Bruno Henrique, ele pode fazer diferença numa partida, tá? Mas, enfim, é uma coisa que está acontecendo com ele, o Flamengo tem que dar o suporte necessário até onde o Flamengo pode ir, nada que seja absurdo, e vamos aguardar o fim dessa novela que parece que ele está longe de acabar. Bom, pessoal, o vídeo hoje foi esse, agradeço você que clicou e ficou até o final, te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação, até a próxima.